votação iniciada, presidente. Obrigado, Fabimar. Boa tarde, colegas. Vamos dar início à sessão de julgamento da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF, do período da tarde do dia 9 de abril de 2021. Nós vamos finalizar, antes de iniciar os itens, nós vamos finalizar um item que saiu com vista de mesa e que ainda não foi apreciado. Saíram na nossa reunião, para vocês terem uma ideia, nessa semana, 12 itens com vista de mesa. Nós já apreciamos 11, falta um item só, que é o item 233 da pauta, do contribuinte Carlos Alberto Firmo. Esse processo não teve julgamento iniciado. Antes da gente, na hora que foi anunciado, o Francisco comunicou que ia dar uma olhada melhor no processo, então tiramos com vista de mesa. É estranho, né? Porque vista de mesa teria que ler o relatório, o voto, e daí tira a vista de mesa. Mas foi tirado com vista de mesa e agora sim a gente vai julgar, tá bom? Então, o item 233 da pauta, do contribuinte Carlos Alberto Firmo Oliveira. Francisco, pode iniciar então a leitura. Ok. Eu botei a minuta novamente agora à tarde, é a mais atual, tá? Botei na pasta, agora tirei as outras. As infrações são rendimentos auferidos de pessoas físicas, omissão de rendimento de emolumentos não declarados, redução da base de cálculo por ajuste livro caixa e multa por carnê-leão, falta de pagamento de carnê-leão. Contribuinte titular de 2 cartórios, no Rio de Janeiro e em Niterói, Angra dos Reis. E aí eu estou seguindo, há muita discussão no processo, mas o que é de relevante, para o entendimento, eu destaquei, está destacada aí na minuta, estou correndo ela página a página. O julgador de origem entendeu improcedente a impugnação. O recurso voluntário, eu sintetizo aqui, ele é bastante extenso, mas eu sintetizei aqui o que ele alegou, que é interessante a gente conhecer. Em sede preliminar, a alegação do cerceamento de defesa pela negação à realização de prova perigosa. Que o valor... Tem um microfone aberto aí, Amaya. Provando que o valor recebido a título de emolumentos não é o retratado nas informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Isso aqui é em relação aos emolumentos. Eu já vou adiantando que a autuação foi a partir das informações do Tribunal de Justiça do Rio. A aplicação da multa em duplicidade proporcional isolada sobre os mesmos períodos é inconstitucional. A multa que excedeu o percentual de 20% do tributo apurado tem caráter confiscatório. A omissão de rendimento apurada por arbitramento baseado nas informações prestadas pelo TJ Rio de Janeiro é ilegal. Acerca da omissão de rendimentos, argue. Que a aplicação das decisões proferidas pelo CAF e pela Delegacia da Receita Federal são aplicáveis tão somente ao caso específico. Aplicáveis tão somente ao caso específico, ameaça a segurança das relações jurídicas. Que os valores informados pelo TJ Rio não retratam o total dos emolumentos recebidos pelo tabelião, já que este tem legitimidade para conceder descontos, especialmente em face da clientela fixa, que ele paga mensalmente e, às vezes, pede parcelamentos. A legislação vigente permite a dedução das despesas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. Os valores discriminados como FTJ, FUNPERJ, FUNDIPERJ, a COTERJ, multa, não constituem receita, pois tais valores são repassados para o tribunal. São despesas necessárias à percepção da receita e à manutenção das atividades. Com a alimentação e locomoção dos funcionários que prestam serviços, com honorários advocatícios, com locomoção do recorrente, com seguro de responsabilidade civil, vida empresarial e de funcionários, com serviços de informática, com aquisição de bens móveis, transcreve jurisprudência perfilhada a sua argumentação, sua pretensão, e, por fim, pede nulidade do lançamento pela negativa de produção de prova pericial,
Caso a preliminar de nulidade não seja acatada, requer o reconhecimento da ilegalidade da cobrança concomitante da multa de ofício com a multa isolada, da violação do princípio de não confisco pela fixação de multa em percentual superior a 20%, da impossibilidade do arbitramento com base nas informações prestadas pelo TJ, da ausência de omissão de receita, considerando que os valores foram o valor recebido foi inferior ao apontado na autuação. Permissão para apresentação posterior de documentação suplementar. Eu conheço do recurso e enfrento essas questões levantadas na sequência. A nulidade, eu reconheço que não se trata de nulidade, o auto de infração foi atender os requisitos do artigo 10 e o contribuinte teve todas as... foi intimado, ele prestou todos os esclarecimentos, então eu entendo que o lançamento foi perfeito, não há o que se cogitar. Acerca de princípios constitucionais da ampla defesa e do não confisco, não nos cabe manifestar. Sobre a nulidade da decisão recorrida, eu também afasto, porque eu entendo que o julgador de origem, ele decidiu em cima, ele formou sua convicção a partir da documentação acostada aos autos, então nada a reparar a esse título. E, no mérito, quanto à solicitação de perícia e diligência para fazer prova que o contribuinte deveria ter trazido aos autos, eu também defiro. A fundamentação está aí, eu estou passando, mas a fundamentação está aí na sequência. Documentação apresentada na fase recursal. Aí eu discorro sobre essa possibilidade. Por final, eu concluo que, ante a fundamentação precitada, rejeita a solicitação genérica do contribuinte no sentido de se permitir a apresentação de novos documentos a qualquer tempo. Quanto à multa, a concomitância das multas, Carnê-Leão e a multa de ofício, eu discorro aí sobre a contextualização legal e, por fim, eu concluo ante o exposto, mantém-se a presente autuação, já que incidente sobre o fato gerador ocorrido a partir do exercício, a partir do período base de 2007. Também não há o que ajustar na decisão de origem. Vinculação jurisprudencial à jurisprudência que o contribuinte trouxe não nos vincula, então estou deixando registrado. E aí, estou deixando registrado. Eu trago uma contextualização da matéria, da dedução do livro caixa. Estou descrevendo aí no finalzinho dessa contextualização legal, folha 24, dessa síntese que eu faço, eu vou destacar aqui só, depois eu vou repetir, mas é interessante a nível de chamar a atenção esse tópico 9. Excepcionalmente, entre 28 de agosto de 2009 e 31 de dezembro de 2013, os titulares de cartório poderão deduzir tanto aplicação de capital quanto despesa de custeio com hardware, software e instalação de rede atinentes à informatização do serviço de registro público em meio eletrônico. Isso teve uma previsão legal, uma excepcionalidade, então, nesse período, não só despesa de custeio, mas, inclusive, de ativo fixo, desde que de informática para a implementação desses sistemas no cartório. E aí, eu entrando especificamente na autuação, eu contextualizo aqui, inicialmente, que a fiscalização e o julgador inicialmente a fiscalização, depois o julgador de origem analisou todas as peças processuais e formou sua convicção com base na documentação acostada. Mas aí eu faço uma ressalva aqui, folha 24 ainda no final. No entanto, fundamentado na Lei 12.024/2009, entendo que a dedução referente ao serviço de informática na quantia de R$ 5.893,87 deverá ser parcialmente mantida, afastando-se as glosas atinentes aos dispêndios efetivados a partir de 28 de agosto de 2009, consoante tabela abaixo. Aí eu trago essa tabela aqui do termo de verificação fiscal, as folhas 3, 9, 9 e 8. Então, essa quantia da glosa deve ser afastada, essa glosa, manter a dedução de 5.893, despesa com informatização do cartório, que nem o autuante, nem o julgador de origem considerou, mas há uma lei específica tratando disso. Quanto às demais questões, eu
pelo fato do contribuinte nada ter acrescentado que pudesse alterar o meu entendimento em relação ao que foi decidido na origem, eu adoto aqueles fundamentos como razões da minha decisão. E aí ele traz aqui, eu destaquei os pontos que eu acho mais relevantes. Inicialmente é sobre esse arbitramento que ele fala. Esses elementos foram cálculos, não houve um arbitramento. Foi apurado a partir da informação do tribunal, que o próprio cartório passou para o tribunal, que foi o que foi, em tese, cobrado, apurado, e aí, a partir daí, foi apurada essa receita, que divergiu da inicialmente declarada. Das deduções com esses fundos aqui, está na legislação, está destacado na sequência aí, que esses fundos, na verdade, essa despesa não é do titular do cartório, é do usuário do serviço. Então, quando ele colocou como dedução do livro caixa, mas quando o usuário paga o serviço, ele paga um acréscimo em relação a esses fundos, e isso é repassado para o tribunal, para esses próprios fundos, né? Então, estou afastando também, estou acompanhando a decisão do julgador de origem, está destacado aí na sequência. Despesa com alimentação e locomoção de funcionários. Aqui tem uma, eu vou precisar ler até para o grupo entender, desde o termo de constatação e verificação fiscal, o contribuinte foi intimado a apresentar cópia dos contratos de trabalho dos funcionários dos cartórios, então ele discrimina esclarecimentos quanto à natureza da rubrica Vale Transporte, indicada nos recibos comprobatórios de pagamento a profissional de contabilidade. Aí, nova intimação, para ele apresentar especialmente cópia de notas fiscais eletrônicas emitidas pela empresa Aviação Senhor do Bonfim e pagar. Não, isso aqui é a resposta dele, o pagamento do que foi questionado do transporte. Nas folhas 385, consta que o contribuinte foi cientificado em 5 de 6 de 2013, no termo de intimação fiscal número 5, por meio do qual foi intimado a apresentar, entre outros, apresentar relações de beneficiário de ticket de alimentação e vale transporte, acompanhado de documentação idônea comprobatória. O contribuinte apresentou relatório da folha de pagamento referente a um mês, de janeiro de 2009, no qual há a indicação dos funcionários que usufruíam os benefícios de ticket de alimentação, vale transporte. Nas folhas, aí aqui vem a conclusão do julgador de origem. Nas folhas 3.990 e 3.991, constam as despesas escrituradas no livro caixa pelo cartório de segundo ofício de Angra dos Reis, no período de 1 de 1 de 2008 a 13 de 5 de 2008, e que, após analisados os lançamentos efetuados, os documentos e esclarecimentos do contribuinte foram passíveis de dedução. Aí ele faz uma ressalva. Ressalte-se que, para este cartório, não houve glosa de despesa no Vale Alimentação nem Vale Transporte. Quanto ao cartório do Rio de Janeiro, não constam glosas relativas a Vale Transportes. Há, nas folhas 3.992 a 4.004, despesa de livro caixa pleiteada pelo cartório do 17º ofício de notas, que depois de devidamente apreciados os lançamentos do livro caixa do período de 14 de 5 de 2008 a 31 de 12 de 2009, juntamente com os documentos e esclarecimentos prestados pelo contribuinte, foram consideradas como não passíveis de dedução, dentre elas destaco as despesas. Aí ele relaciona as despesas, que não foram passíveis de dedução, e faz as considerações embaixo. Gozadas por falta de previsão legal de dedução de livro caixa para fins de imposto de renda. A fiscalização efetua a glosa das despesas com ticket de serviço SA referentes a tickets de alimentação do funcionário pelo seguinte motivo. Ele está discriminando. Gozada por falta de previsão de dedução do livro caixa para fins de imposto de renda. Não configura despesa de custeio necessária à percepção da receita e a manutenção da fonte produtora. Aí ele faz os fundamentos aqui, ele traz os fundamentos. Aqui na sequência ele é mais enfático. Ele traz a solução de consultas com a solução de divergência, traz as divergências suscitadas e finaliza o entendimento aqui estamos na folha 31.
No presente caso, consta na folha 1390 e 1391 um relatório de folha de pagamento mensal do mês de janeiro de 2009, em que se verificam descontos relativos à vale-refeição. Porém, o contribuinte foi intimado por meio do termo de intimação fiscal número 1 de 31 de setembro de 2012 e no 2 de 8 de 2012, todos certificados ao contribuinte por via postal, a apresentar documentos de esclarecimento, dentre outros. Cópias dos contratos de trabalho de todos os funcionários dos 2 cartórios cujos salários foram objeto de despesas escrituradas nos livros caixas apresentados à fiscalização. A fiscalização intimou o contribuinte por meio do termo de intimação número 5, lavrado em 3 de 6 de 2013, a apresentar, entre outros, as relações dos beneficiários de título de alimentação e vale-transporte acompanhado de documentação hábil e idônea comprobatória. Documentação comprobatória. Esse aqui, ele está se referindo que o contribuinte foi intimado, e ele só apresentou aquele resumo lá da folha de 99, de um mês, né? E segue. O contribuinte não apresentou os contratos de trabalho de todos os funcionários dos 2 cartórios, nem as relações dos beneficiários de título de alimentação e vale-transporte. Somente carregou aos autos o relatório da folha de pagamento mensal do mês de janeiro de 2009, em que se verificou desconto a título de vale-refeição. Diante disso, não há evidência de que a alimentação faça parte da remuneração contratualmente estabelecida entre as partes ou já tenha integrado ao respectivo salário por força da habitualidade, de forma a se considerar tal custeio não como uma liberalidade, mas como obrigação trabalhista. Ressalta-se também que não consta dos autos qualquer documento que comprove eventual obrigação disciplinada em contrato individual de trabalho ou mesmo em convenção coletiva para que o contribuinte arcasse com despesas de alimentação de seus funcionários. Por todo acima exposto, não comprovada a hipótese de compulsoriedade da despesa com alimentação, de modo a que se enquadra o inciso 1 do artigo 6º da Lei 834/90, ou seja, que se trata de despesa de custeio necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, deve ser mantida as glosas das despesas com a empresa TIC de Serviço S.A., nos exatos termos em que é efetuado pela fiscalização. Aí, outro tópico de despesa, esse foi um dos mais extensos. Esse outro tópico de despesa, locomoção e transporte. Aí ele traz aqui referente ao pagamento de táxis, estacionamento e pedágio. Isso aqui é um tema já recorrente, a legislação é muito clara, eu não achei interessante, não há necessidade de discorrer acerca dessa legislação, então estou indo aqui para a conclusão do tópico. De acordo com a legislação tributária em vigor, deve-se expressamente a dedução de despesa com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial autônomo. Isso está expresso na lei, está a interpretação clara, né? Das despesas com honorários advocatícios. Na folha 800, o termo de constatação e verificação fiscal consta da despesa com Sérgio Mandelblatt, serviço de advocacia nos valores de R$ 1.500 e R$ 5.000, gozada por falta de previsão legal de dedução do livro caixa para fins do imposto de renda. E aí ele discorre, é o fundamento de decisão de origem que eu acompanho. Entretanto, os honorários advocatícios não integram aquela despesa tida como de custeio, considerando que os trabalhos profissionais podem ser realizados independentemente deste ônus. E ele traz aqui, discorrendo, fundamentando, ele traz até uma solução de consulta da 9ª região, onde ela é tratada, essa questão estudada, onde traz os gastos efetuados com pagamento de honorários advocatícios a profissionais contratados para defesa de cartório não são dedutíveis da receita decorrente do exercício da atividade não assalariada, por não configurarem despesa de custeio necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. Então, é um entendimento que embora a turma tenha divergência, mas eu sigo o julgador de origem. Da despesa com seguro responsabilidade civil, vida empresarial e seguro de funcionário. Então, eu, seguindo também o entendimento do julgador de origem, concluo nesse sentido. Assim, no que se refere às despesas de seguro do transporte do presente tópico, essas não possuem conexão direta com a atividade
cartorária e, portanto, não se vislumbra a essencialidade requerida pela legislação tributária, já que os trabalhos profissionais da serventia extrajudicial podem ser realizados independentemente deste ônus. Mantém-se, portanto, a glosa desses valores. Da aquisição de bens móveis. Ressalta que os gastos com a aquisição de bens móveis são notoriamente aplicação de capital, vez que a vida útil ultrapassa um exercício. Assim, configura-se como desembolsos indedutíveis, a teor do entendimento oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, expresso no... Aí ele traz aqui no pergunta e resposta do exercício. Aqui ele retorna a apuração da omissão, que é aquela omissão dos emolumentos a partir das informações lá do TJ. Então, ele traz essas discussões. Eu vou ler aqui. A omissão de rendimento decorreu de emolumentos recebidos pelo contribuinte titular do segundo cartório de ofício da comarca de Guiana do Rei, do período compreendido entre 1 e 1 de 2008 a 3 de 5 de 2008, e do cartório 17º ofício de 9 do Rio de Janeiro, do período compreendido entre 14 de 5 de 2008 a 31 de 12 de 2009. Durante o procedimento, o contribuinte foi instado a justificar a divergência entre os valores dos emolumentos recebidos e rendimentos tributáveis sejam apurados pela fiscalização com base nos dados extraídos dos boletins estatísticos extrajudiciais apresentados pelo próprio contribuinte e aqueles informados por ele nas declarações. A fiscalização também intimou o contribuinte a justificar com base em documentação rabidão a escritoração do livro caixa dos dois, essa que a gente já discutiu esse tema, ele trouxe aí, porque ele, de certa forma, ele recebia isso aí mas não foi considerado, porque ele recebia do contratante de seus serviços, mas repassava lá para o tribunal. E aí o julgador discorre aqui acerca que não foi um arbitramento, foi a partir de informação do próprio cartório, e que o fato dele, essa alegação dele, que cobrava um preço, mas informava para o tribunal ter uma tabela, informava que o preço era mas que dava desconto em função de ser de clientela, dava parcelamento. Então, isso aqui o jogador de origem entendeu que não justifica, e eu, com argumento que eu concordo, também acompanho. Aqui ele ainda está fundamentando, o jogador traz uma jurisprudência em relação à autuação a partir dessas informações prestadas para o tribunal pelo próprio cartório, né? Aí aqui é aquela situação que até já adiantei, ele informa que possui clientela fixa e que nem sempre a contraprestação acontece de forma regular, obrigando-o a oferecer parcelamento, além de sofrer com a forte inadimplência que o obriga a receber valores meses após os serviços prestados e menores do que efetivamente devidos. Então, a argumentação dele em relação a essa apuração a partir da tabela do tribunal, ele diz que às vezes não recebe, deixa de receber, recebe em valores menores, dá desconto, dá parcelamento. Esses argumentos não convenceram o jogador de origem, e nesse ponto eu também não entendo que o julgamento de origem não deve ser reformado, deve ser mantido, e aí concluo. Ante o exposto, rejeita as preliminares suscitadas no recurso e no mérito, dou-lhe parcial provimento, restabelecendo a dedução das despesas com serviço de informática na quantia de R$ 5.893,87, exatamente como determina a lei número 12.024 de 2009. É como voto. Ok, Francisco. Colegas, em relação ao item 233 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, restabelecendo a dedução apenas dos valores havidos com serviços de informática, no montante de R$ 5.893,87. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Não? Gregório, como você vota? Eu vou divergir para reconhecer também a dedução com serviços advocatícios. Qual que é o valor?
minuta aqui do voto do relator, total de 6.500. 6.500. É isso, Francisco? Eu estava falando, porque estava com o microfone fechado aqui. É 6.500. Na folha 34. Colegas, o conselheiro relator, então, está no item 233 da pauta, está dando provimento parcial, estabelecendo apenas o... repete para mim o valor, Gregório. 6.500. Redondo, né? Redondinho. Então, o conselheiro relator está dando provimento parcial ao recurso para restabelecer apenas as despesas havidas com serviços de informática no montante de R$ 5.893,87. O conselheiro Gregório diverge do relator para dar provimento parcial em maior extensão, reconhecendo também a dedução do montante de R$ 6.500, referente a despesas com assessoria jurídica. Não, como é que é o nome da despesa? Aqui na minuta do relator, o item está intitulado com despesas com honorários advocatícios. Ele põe aqui numa folha de termos contratação e verificação fiscal, como são as despesas com o Sérgio Mandeival, serviços de advocacia. Não sei. Agora são pontuais, né? Uma de 5 e uma de 1.500, né? Mas então é serviço de advocacia, fica melhor, né? Mas... o tópico está... está no mesmo, né? Serviços advocatícios. Uhum. Serviços advocatícios. Tá. Então, colegas, o relator, então, dá provimento parcial para restabelecer apenas a despesa de R$ 5.893,87 referentes a serviço de informática, e o Gregório diverge, dando provimento em maior extensão para reconhecer restabelecer a dedução também da despesa de R$ 6.500 referentes a serviços advocatícios. Ok. Márcio, como você vota? Sequente com o voto que eu fiz ontem, no mesmo processo do Francisco, para o relator. Relator. Renata? Acompanho de divergência. Rafael? Divergência. Luiz? Relator. Ana? Divergência. Eu vou acompanhar o relator, então vai ficar assim, só um instantinho, colegas.
Tá, ficou assim então, colegas. Para o item 233 da pauta, do contribuinte Carlos Alberto Firmo Oliveira. Carlos Alberto Firmo Oliveira, item 233 da pauta. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário e, por determinação do artigo 19e da Lei 10.522 de 2002, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao recurso voluntário, ao recurso para restabelecer a dedução do montante de R$ 5.893,87, correspondente à despesa com serviços advocatícios, e a dedução do montante de R$ 6.500, correspondente à despesa com serviços advocatícios. Advocatício é 6.500. A Isso. 893 é com informatização do cartório. O que você falou? 5.893, né? Com informatização do cartório. Isso. 6.500 com advogado. Isso, exatamente. Aqui E a dedução? É o contrário. Eu falei errado? Eu entendi, não foi não? Eu entendi que Ó, eu vou ler de novo o que eu li, tá? Em face do empate do julgamento, dar provimento parcial ao recurso para restabelecer a dedução do montante de R$ 5.893,87, correspondente a despesas com serviços de informática, tá? E a dedução do montante de R$ 6.500, correspondente à despesa com serviços advocatícios. isso. Correspondente à despesa com serviços advocatícios. Vencidos os conselheiros Francisco, Márcio, Luiz e Dene, que deram provimento parcial em menor extensão, restabelecendo apenas a dedução correspondente aos serviços de informática. Ok? Tá, esse foi o item. Designado. Pois é. Ai, Gregório. E aí, meu amigo? Eu vou fazer outro já. Tem que Matéria. constar também que o julgamento foi iniciado na 7 etapa. Não, na verdade não, né? A gente não iniciou o julgamento desse aqui. Você não leu o relatório, não leu o voto, não teve nada, né? Ah, tá. Então entra como... O julgamento foi realizado hoje. Pronto. Então, Tá. O Gregório, então, está sendo designado para redigir o voto vencedor. Tá? Então é isso, colegas. O item 233 da pauta. Agora vamos... Agora é o seguinte, colegas. Antes de iniciarmos a pauta da tarde, eu gostaria de fazer alguns itens que nós não fizemos na parte da manhã e que são itens envolvendo situações assim muito tranquilas assim e que eu gostaria de fazer agora antes da gente seguir na pauta da tarde. São da manhã. Nós temos os itens 393 e 394. Tá, vamos lá para esses itens. Só um instantinho.
Tá, os itens 393 e 394. De manhã nós julgamos uns processos meio demorados, né? E aí ficaram muitos itens, né? Da parte da manhã, itens, muitos que são demorados, mas esses aqui são itens, assim, mais tranquilos, então seria bom a gente já resolver eles. O 393 e o 394, ambos de relatoria do conselheiro Gregório. Gregório, eu vou passar a palavra a você vai fazendo na ordem, né? Os dois são do contribuinte Ari de Freitas Cunha, itens 393 e 394, Ari de Freitas Cunha, ambos de relatoria do Gregório. Você vai fazer na ordem, né, Gregório? Então, colegas, item 393 da pauta. Pode iniciar, Gregório. A decisão é a mesma, presidente. O que a gente decidir por 393 vai se aplicar também por 394. A única diferença entre eles é o período. O item 393 abrange os anos calendários de 2007 a 2011 e o item 394 apenas o ano calendário de 2006. A única diferença entre eles é essa. Indo direto ao voto, o recurso voluntário é tempestivo, entretanto não deve ser conhecido pelas razões abaixo detalhadas. Conforme exposto no relatório supra, trata-se presente caso de autodifração com vistas de débitos de imposto de renda da pessoa física em decorrência da constatação pela fiscalização das seguintes infrações: omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica e rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave. De acordo com a autoridade administrativa fiscal, o lançamento decorreu da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, ALESC, que é a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. O contribuinte defende, em síntese, que era servidor da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, tendo se aposentado por invalidez, isso em 1982, por ser portador de carta de grave, fazendo jus assim à isenção do imposto de renda desde então. Ocorre que, tal como exposto no relatório supra, o recorrente ajuizou ação judicial com objeto idêntico ao da presente demanda administrativa. É o que se infere, pois, dos excessos abaixo transcritos da decisão judicial acostada aos presentes autos. E aí só leio os dois primeiros parágrafos dessa decisão judicial. Ari de Freitas Cunha ajuizou ação anulatória de débito fiscal. Aí vocês vão ver que ele ajuizou ação anulatória contra esse lançamento aqui, que é o item 393, está aí citado o número do processo administrativo, bem como o lançamento objeto do item 394, que é referente ao ano calendário 2006. Diz a decisão judicial: o autor sustenta na inicial, em síntese, que foi servidor efetivo da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e que em 82 foi aposentado por invalidez por ser portador de carta grave, de modo que também obteve a isenção do imposto de renda por ser portador de moléstia prevista na legislação de regência. Avançando, registro pela sua importância que a sentença proferida nos autos da ação judicial em questão, procedimento comum número tal, foi no seguinte sentido, e aí a sentença foi proferida lá, vocês podem constatar aí que o período justamente vai de 2006 a 2011, né? Repito, 2006 é objeto do nosso processo aqui da pauta de item 394, e ano calendário de 2007 a 2011 é esse aqui que a gente está com o minuto aberto aqui agora, e aí inclusive é citada o número do processo administrativo, né? Diz a decisão judicial: ante o exposto, rejeita preliminar e julgo parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do crédito tributário constituído em desfavor do autor nos autos dos processos administrativos fiscais, aí citados os números dos dois processos. Então, presidente, a minha conclusão é: voto por não conhecer do recurso voluntário em razão da renúncia à instância administrativa pelo feito passivo em decorrência da propositura de ação judicial versando sobre a mesma matéria. É como eu voto. E a decisão judicial cita expressamente o número desses processos administrativos, né? Sim. O final 66 e o final 99. Colegas, em relação ao item 393 da pauta, o conselheiro relator não está conhecendo o recurso em razão de renúncia à instância administrativa e por propositura de ação judicial pelo direito pacífico, mesmo objeto do processo administrativo. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Não? Francisco, como você vota? Com o relator.
Márcio. Renata. Acompanho. Rafael. Eu acompanho. Eu desliguei a câmera em vez de desligar o microfone. Eu acompanho. Luiz. Relator. Ana. Relator. Eu perguntei para você, Renata. Perguntei, né? Então tá. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 393 da pauta, do contribuinte Ari de Freitas Cunha, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário, por renúncia à instância administrativa, em razão de propositura, pelo sujeito passivo de ação judicial com o mesmo objeto do presente processo. E, colegas, essa é a mesma decisão para o item 394. Inclusive, eu abri o voto do Gregório e, de fato, a decisão judicial trata dos dois processos. E o conselheiro Gregório também não está conhecendo o recurso voluntário em relação ao item 394. Tá? Eu vou replicar essa decisão no 394. Alguém diverge de replicar? Não, né? É a mesma decisão. Então, para o item 394, colegas, eu também não divirjo, ficará assim: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário, por renúncia à instância administrativa, em razão de propositura pelo sujeito passivo de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo. Para os dois, eu estou registrando na ata que o julgamento está sendo realizado em 9/4/21, no período da tarde. Ok? Então, finalizamos esses dois. Nós temos agora os itens 397 e 398, que são do Rafael. 397 e 398. O Rafael já me adiantou que é proposta de conversão de diligência, né, Rafael? 397 e 398. Os dois itens são do contribuinte Odon Euflauzino de Andrade, Odon Euflauzino de Andrade, itens 397 e 398. Então, é proposta de resolução de conversão, é uma proposta de conversão de julgamento de diligência. Pode iniciar, então, Rafael, pelo 397. Presidente, vou pedir vendo aqui, mas vou direto para o voto, por causa do seguinte. São dois fundamentos da diligência. Tá? A primeira delas é o seguinte. A primeira se dá ao fato de que, como dito acima, o contribuinte foi intimado em 13/2/2019, quarta-feira, vindo o prazo recursal iniciar no dia seguinte, dia 14/2/2019, quinta-feira. Sendo o último dia 16/3/2019, sábado. Sendo o dia 16/3, sábado, o último dia o último dia do tritídio recursal, que, considerando o primeiro dia útil subsequente, o prazo final foi dia 18/3/2019, segunda-feira, nos termos do artigo 33. Todavia, ao analisar o extrato constante nos autos, folha 60, tem-se que foi solicitada a juntada do recurso voluntário somente em 19/3, dia seguinte. Assim, voto para converter o julgamento em diligência, eliminando a devolução dos autos da Secretaria da Receita Federal de origem, para que esta apresente ou certifique a data exata da interposição do recurso voluntário, folha 62 a 71, sob pena de receber configurado em intempestividade do mesmo. Caso não exista comprovante, seja intimado o contribuinte para que demonstre a correta data da interposição do recurso voluntário. Os dois processos foram feitos na mesma data, a mesma data de intimação e a mesma data de juntada. Só que não tem data, não tem informação se foi via correio envio, não tem não tem documento nenhum que comprove a data, que demonstre a data que foi protocolado o recurso. Tá? Posso continuar? Da segunda diligência. Em segundo, quando a apresentação da impugnação, folha 2/3, além dos documentos que embasaram os argumentos da defesa, foi apresentada a procuração por instrumento público, folhas 21 a 23, firmada pelo contribuinte recorrente, constituindo o senhor Marcos Alexandre Vieira Andrade como seu procurador, tanto que foi este mesmo quem assinou a peça impugnatória. Todavia, quando da interposição do recurso voluntário, folha 62/71, este já representado do espólio, acompanhado da certidão de óbito,
falecimento de 22, na qual atesta o falecimento do contribuinte de 22 de 10 de 2016, antes mesmo da própria impugnação que foi datada em 13 de 11 de 2018. Aí aqui eu trago o artigo 682 do Código Civil, que fala da extinção do mandato, né, no caso pela morte aqui, nas partes e tal, e destaca o enunciado de súmula carta 129, que é vinculante. Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso administrativo. Assim, considerando que o contribuinte faleceu em 22 de outubro de 2016, antes até mesmo da apresentação da impugnação, em 13 de novembro de 2018, voto para converter o julgamento em diligência, determinando a devolução dos autos à Secretaria da Receita Federal de origem, para que, após o cumprimento da diligência acima, seja intimado o contribuinte por seu representante, para que apresente a documentação de representatividade legal do contribuinte, sob pena de não conhecimento do recurso voluntário. Após cumpridas as diligências, retorne os autos para o julgamento. Os dois processos são a mesma situação. O último dia do prazo é dia 15, porque fevereiro tem 28 dias, né? Não sei se é no bissexto aqui. Na verdade, não daria menos. Tá. Bem, tem que ver. Todavia, analisar o estrado. Assim como... E não tem no processo, Rafael, carimbo, envelope, não tem nada lá que não tem. Desculpa, eu estava falando com o microfone fechado, tá? De fato, não tem carimbo de protocolo, autenticação mecânica, nada na peça recursal. E não tem envelope, não tem nada. O único documento que consta determina-se juntado do recurso em 19 de março. Foi isso. Tá. Para os dois processos é a mesma situação? Igualzinho as datas, tudo, só mudou a numeração da página. Eu queria dar uma sugestão. Você coloca uma diligência em cima e uma embaixo. O ideal era colocar no final, antes da tua assinatura, um resumo. O que será praticado nas duas... Isso, aí fica legal. Tipo, legal, vou fazer assim. Legal. Facilitar lá para a fiscalização. Eu fiz isso numa de TR, que teve decadência, teve tela CIP, tinha umas coisas, eu tinha feito desse jeito. Eu vou arrumar isso aqui. Obrigado. Tá. Colegas, o conselheiro relator, então, está propondo para os itens 397 e 398, ambos do contribuinte Odon Euflauzino de Andrade, está propondo a conversão de julgamento de diligência para confirmar essa questão quanto à tempestividade do recurso e também para verificar essa questão da representação. Deixa eu abrir um monte de tela aqui, deixa eu... Isso, da representação. Alguém diverge do voto do relator? Aliás, deixa eu perguntar individualmente. Eu vou perguntar para o 397 e aí a decisão vale para o 398 também. Francisco, como você vota? O relator. Gregório? Relator. Márcio? Renata? Acompanhe. Luiz? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho.
E essas informações têm que ser cientificadas ao contribuinte, né? Eu acho que primeiro a secretaria justifica até a data do protocolo alguma coisa, porque caso eu não localize e não consiga demonstrar isso, o contribuinte tem o protocolo, né, a contrafé dele, né, ele pode juntar. E aí depois, de qualquer jeito, o contribuinte tem que ser intimado para informar essa regularização processual, né. Tá, então, colegas, para o item 397 da pauta ficará assim: item 397, do contribuinte Eudon Euflasino de Andrade. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência de forma conclusiva em informação fiscal que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 dias. Essa é a mesma decisão, colegas, para o item 397, tá? É a mesma resolução para os dois processos. Todos de acordo? Ninguém diverge de reproduzir? Não, né? É a mesma decisão para o item 398. Tá. Então, fizemos esses itens. Tá? Do período da manhã, nós temos agora os itens 414, 415 e 416. 414, 415 e 416. Também de relatoria do Rafael. Os três processos são do contribuinte Napoleão José Vieira. Napoleão José Vieira, itens 414, 415 e 416. Acho que podemos fazer na ordem, né, Rafael? Rafael, então, item 414 da pauta, pode iniciar a leitura. Tá. O seguinte, eu vou direto para o voto, os três são iguais, tá? E eu não estou conhecendo o recurso voluntário, vou explicar o motivo pelo qual. Intimado da decisão por AR de folha 59, em 10 de abril de 2012, permaneceu em silêncio. Fez pedido ao termo de percepção em folha 60, visto ultrapassado pelos cujos do prazo legal. O contribuinte depôs recurso voluntário em 7 de agosto de 2012, no qual processou pela reforma da decisão. Aí que eu destaco o artigo 33, a partir da legislação. Quanto aos autos que o contribuinte foi intimado da decisão recorrida por via postal AR de folha 59, com recebimento datado em 10 de abril de 2012, terça-feira. Logo, o início do prazo hora questionada ocorreu no dia 11 de 4 de 2012, quarta-feira. Contudo, o mencionado recurso somente foi interposto no dia 7 de agosto de 2012, folha 82, terça-feira, revelando-se notoriamente extemporâneo. Por oportuno, convém ressaltar que a persecução preliminar de médio informa que não tomou conhecimento da intimação, visto que o contribuinte encontrava-se internado, e assim protestou pela admissibilidade do recurso. Todavia, a melhor sorte não favorece ao contribuinte recorrente. Esse conselho entende que é válida a ciência de notificação por via postal, realizando o domicílio fiscal, conforme súmula vinculante CARF número 9. E, nesse sentido, o Código de Processo Civil de 73, vigente naquela época, dispõe do artigo 238, que está aí, de acesso. Assim, o recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo, por extrapolar o triunfídio contado da ciência da decisão de primeira instância. Faço exposto ao sentido de conhecer em parte do recurso, quanto à tempestividade do recurso, e nessa nego o provimento. É como eu voto. A intempestividade aqui é do recurso, né? Do recurso. DRJ julgou, tá.
Saiu até um termo de perempção, né? Saiu. Perfeito. Colegas, em relação ao item 414 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de não conhecer do recurso voluntário, aliás, de conhecer parcialmente do recurso voluntário. Ele alega essa tempestividade no recurso, né, Rafael? Alego. Em conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo apenas da alegação de tempestividade, nessa parte ele está negando o provimento. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Francisco, como você vota? Com o relator. Gregório? Relator. Márcio? Renata? Acompanho. Luiz? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho o relator. Esses 3 recursos dizem respeito imagino que esses 3 A mesma coisa, só mudou a numeração de página. Eles foram intimados do restante da prestância. Provavelmente não estava na residência, que estava internado, ou não estava residindo lá. Quando eles foram tomar conhecimento, já teria ultrapassado o prazo. Apresentaram o recurso, já tinha sido emitido os 3 o termo, e pedindo que fosse reconsiderado, porque o contribuinte não estava residindo na casa dele. Então, não teriam tido conhecimento, foi isso. Então, mas eu digo assim, as intimações dos 3 foram encaminhadas ao mesmo tempo? O mesmo endereço, o cadastro que consta, tudo isso. Tá. Colegas, eu vou replicar, então, a mesma decisão, é a mesma decisão, né, Rafael, para os 3. Eu vou replicar essa decisão do 404, no 415 e no 416, porque é a mesma situação para os 3, tá? Então, para o item 415 da pauta, do contribuinte Napoleão José Vieira, também ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, ninguém diverge, né, de eu replicar nos outros 2, né? Ninguém diverge, né? Para o item 415 ficará: acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas a alegação de tempestividade e, nessa parte conhecida do recurso, negar o provimento. E essa decisão também para o 416. 416 também de Napoleão José Vieira. 416 ficará assim: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de tempestividade e, nessa parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. Ok, então, fizemos esses itens. Tá, agora, colegas, vamos para os itens da tarde. Da tarde do dia de hoje. Nós vamos... Ô, Denis, só para lembrar, esses daí eram pelo da manhã, não tem que constar no final lá que... Sim. Obrigado por ter lembrado. É bom. Eu ia colocar isso aqui no final, mas se eu coloco eu já tenho menos trabalho depois, né? Então, colegas, nos itens 414, 415, 416, estou registrando também que o julgamento realizado em 9/4/21, no período da tarde, esses 416, e o 393, deixa eu ver se eu coloquei aqui, 393, 394 eu coloquei, tá? Eu informei. 434, 414. No
414, 415, 16 eu coloquei também, informei. E aí o 434, que é esse que a gente fez agora, 414, aliás, eu informei agora. Tá. Agora, colegas, teve 390, só um pouquinho. 397. Os itens 397 e 398, eu não informei, eu vou colocar a informação. 397 e 398. Eu não tinha colocado essa informação, coloquei agora. Tá. Agora, colegas, a gente vai agora para a pauta da tarde e vamos começar pelos itens 434. Então, pauta da tarde, 430. Veja, a pauta da tarde, ela começa pelo item 423, mas vamos primeiro para o item 400. Os de Luiz não era de ontem, não? Oi? Os de Luiz julga um e tem vários, é da tarde, não era de ontem, não? Não, mas, por exemplo, agora, esse que a gente vai fazer agora, segundo consta aqui, seria caso de não conhecimento. Então, 434. Então, eu acho que primeiro vamos fazer esses assim, que é bem tranquilo, que é da pauta da tarde mesmo. São seus, né, Ana? Imaginei que estava entrando na pauta normal, aquela da... Mas ainda é aquela sequência, né, que vai rápido, né? Agora é a pauta da tarde. Pauta da tarde, mas dos processos que estão mais... Então, colegas, vamos fazer o julgamento agora dos itens 434, 435, 436 e 437, todos da contribuinte Vox, Opinião, Pesquisa e Projetos Limitada. Vox, Opinião, Pesquisa e Projetos Limitada. Itens 434, 35, 36 e 37, de relatoria da conselheira Ana. Vai ser na ordem, né, Ana? Na ordem, mas eles são iguais, praticamente. Iguais, né? Então, vamos fazer o 434, dependendo do resultado, a gente replica nos demais. Colegas, item 434 da pauta, pode começar. Os 4 processos, eles são oriundos do mesmo procedimento fiscal, que fez os lançamentos em face da Vox, e eles são 4 contribuintes solidários, mas eles apresentam tanto a impugnação quanto o recurso voluntário juntos. Eles não são separados. É Vox Mercado, Pesquisa, Vox Populi, Mercado, Vox do Brasil e Vox Participações. Mas eles estão juntos. O 434, ele trata das contribuições a cargo da empresa e o SAT-RAT. O 435 é a contribuição a cargo do empregado, 435 é o CFL 78 e o 436 é a contribuição devida a terceiros. Em todos eles há informação fiscal, confirmando que o contribuinte incluiu a integralidade dos débitos em parcelamento, que foi instituído pela Lei 11.941. Em todos eles eu trago no meu voto essa tela, onde tem a informação fiscal, confirmando o parcelamento. No 434, a tela está as folhas 656, e a informação fiscal está as folhas 657. Então, eu não estou conhecendo os 4, em razão da adesão ao parcelamento. E se a turma achar melhor, eu propus de forma alternativa converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem confirmasse o parcelamento. Apesar de que eu entendo desnecessário, porque já tem informação fiscal nos autos. Nesse caso, eu acho que realmente me parece desnecessário, né? Colegas, em relação ao item 434 da pauta, a conselheira relatora não está conhecendo do recurso em razão de desistência mesmo, né? Desistência, renúncia contencioso por parcelamento, né? Isso.
por inclusão do débito em parcelamento. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Não? Francisco, como que você vota? A relatora. Gregório? Relatora. Márcio? Relatora. Renata? Acompanha a relatora. Rafael? Relatora. Luiz? Relator. Eu também acompanho. Então, colegas, para o item 434 da pauta, da contribuinte Vox, Opinião, Pesquisa e Projetos Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário, por desistência do contencioso administrativo, em razão de inclusão do débito discutido no presente processo, em parcelamento. Em razão de parcelamento do débito, não, inclusão, essa é a decisão, tá? Em razão de inclusão do débito discutido no processo em parcelamento. Talvez eu faça um ajuste só na relação, mas essa é a decisão, tá? Então, como assim? Tá? Então, é não conhecimento do recurso, por desistência, né, do contencioso administrativo, em razão de parcelamento do débito. Essa decisão, então, e aí a situação é a mesma nos três, né? Você falou que tem o documento nos três, eu baixei aqui os outros processos. Colega, eu vou replicar a mesma decisão, não conhecimento, em razão de parcelamento, nos processos 435, nos itens 435, 436 e 437. Alguém diverge? Eu replicar a mesma decisão nos demais? Não, né? Todos acompanharam a relatora, foi por unanimidade, é a mesma situação em todos os processos, eu vou replicar nos outros. Então, para o 435, ficará acordo, mesma coisa, não conhecer do recurso, por desistência do recurso, em razão de parcelamento. Para o 436, mesma coisa, não conhecer do recurso por desistência do contencioso, em razão de parcelamento, e o 437, mesma coisa, não conhecer do recurso por desistência do contencioso, em razão de parcelamento do débito. Tá? A redação depois eu dou uma melhorada, deixo ela mais certinha, mas é essa a decisão. Então, esses foram os itens 434, 35, 36, 37. Agora nós temos, colegas, os itens 400, me corrija, Luiz, 447, 448, 449, isso? Vamos lá, 400...
E 40... Seu microfone, Luiz, você está falando com o microfone desligado. Ó, É do 447 a 450, a mesma matéria. Tá, pelo que consta na ata aqui, colegas, na ata não, na pauta, esses itens tratam, o primeiro item trata da cooperativa, né, a contribuição de 15%, o próximo é CFL 68, o outro também é a contribuição de 15%, o 450 é deixar de exibir livros. Tá, vamos lá então, Luiz. Vamos um por um nesse caso aqui, né, um por um para a gente... colegas, item 447 da pauta, do contribuinte Fernando Luiz Quagliato, Fernando Luiz Quagliato. São todos os itens do mesmo... Não são do mesmo contribuinte. Não, são dois contribuintes, 2 e 2. Ah, não, então vamos fazer, achei que fosse todos do mesmo contribuinte. Então, colegas, vamos fazer esses dois primeiro, 447 e 448. Os dois são do contribuinte Fernando Luiz Quagliato. Pode começar pelo item 447, então, Luiz, pode começar. Direto no ponto, aqui trata-se de um lançamento em face de notas fiscais, fatura de serviços contratuais prestados ao recorrente, né, ou cooperados por intermédio da Unimed de Ourinhos. Quer dizer, o lançamento aqui, o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo, alegando a legitimidade da exigência da contribuição previdenciária sobre valores pagos à Unimed e inaplicabilidade da Lei 9.076/99, que introduziu o inciso 4 ao artigo 22 da Lei 8.212/91. É o caso concreto. Por conta disso, não haveria cessão de mão de obra. Já a matéria objeto de recurso ordinário pelos STF, o lançamento teve como o único fundamento as notas fiscais emitidas pela Unimed de Ourinhos, como você vê aí, é o fundamento legal da rubrica, é 227, né? Está explicado aí com o intermédio de serviços prestados por intermédio de cooperativa de trabalho. Aí ocorre o seguinte, que, como já se disse, o artigo 22, inciso 4 da Lei 82.12/91, incluído pela Lei 9.876/99, foi considerado inconstitucional pelo STF, nos termos do recurso extraordinário 595.838 de São Paulo, o termo 166 de repetição geral, que reproduz aí o inteiro teor, e com expede no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 2, a linha B do anexo 2 do ICAF, impõe-se a aplicação da decisão do STF a este processo. Eu estou voltando por conhecer o recurso e dar-lhe provimento cancelando integralmente o lançamento, presidente, é o voto. Luiz, aqui o lançamento, todo ele é essa contribuição de 15%? Só tem essa verba lá, só tem esses levantamentos aí da Unimed. Como você está bem explicado aí no relatório da DJ, que eu transcrevi integralmente, né, para qualquer dúvida, foi a base de cálculo, aqui ele diz lá no item 2.1, a base de cálculo foi apurada com base nas notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela empresa Unimed de Ourinhos, cooperativa de trabalho médico, que os valores pagos não foram informados nas GFIPs. O interessado é produtor rural, pessoa física, que associou os produtores rurais para exploração de cana-de-açúcar, havendo contratado a empresa Unimed para a prestação de serviços médicos aos produtores e respectivos empregados. Aí ele fala aí das notas fiscais, foram pagos, os alunos pagam a Unimed em relação às competências objeto do presente lançamento, não foram informados na GFI. Quer dizer, o lançamento ele trata apenas de
dessa verba aí. Tá. Colegas, em relação ao item 447 da pauta, eu abri aqui o DAD, realmente é só a contribuição de 15%, o conselheiro está dando provimento ao recurso e está cancelando. Essa contribuição foi declarada inconstitucional pelo STF, né? Alguém gostaria de comentar o voto do relator ao processo? Não? Francisco, como você vota? Relator. Gregório? Relator. Márcio? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho. Então, colegas, para o item para o item 447 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Só isso. Dar provimento ao recurso voluntário. O item seguinte é GFIP, né? Exatamente. E são seguinte é o CFL 68, artigo 32, inciso 4, né? E são essas contribuições que não foram... Isso. Ele tem exatamente aquelas contribuições que eu apurei no último processo e não foram formadas em GFIP. Como o próprio relator da DJ fala isso lá, né, quando a gente estava apreciando. E então, considerando que a base de cálculo aqui dessa coima é a mesma, corresponde às declarações não declaradas, que foram aquelas apuradas na obrigação principal, aqui eu estou apenas aplicando o resultado do julgamento para cá, para cancelar, para dar provimento e cancelar o lançamento da multa. Ok, Luiz. Colegas, em relação ao item 448, do mesmo contribuinte, Fernando Luiz Quagliato, o conselheiro relator está dando provimento ao recurso voluntário também. É multa da GFIP, decorrente daquela obrigação principal ali que foi cancelada, né? Francisco, em relação ao 448, como você vota? Com o relator. Gregório? Relator. Márcio? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho, então, para o item 448 da pauta do contribuinte Fernando Luiz Quagliato, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Os dois próximos itens agora é o item 449 e 450, ambos da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Jaguaruna, Associação dos Servidores Públicos Municipais de Jaguaruna, itens 449 e 450. O 449 também trata dessa contribuição de 15%, né, Luiz? Exatamente. Esse item 449 é a obrigação principal que foi apurada com SPEC nas contribuições previdenciárias e sobre o valor bruto das notas fiscais / fatura de prestação de serviços prestados por intermédio da Cooperativa de Trabalho Unimed, Cooperativa de Trabalho Médico da região de Amurel, nas competências de janeiro de 2004 a dezembro de 2007. E o contribuinte apresenta recurso voluntário tempestivo. Ela trouxe aqui umas preliminares de cessamento de defesa, e no mérito ele trata exatamente da legitimidade dessa exigência da contribuição. Como o mérito já é matéria pacífica, assim, pela incidência, eu fui direto ao mérito, não apreciei a preliminar, uma vez que
resolvendo esse mérito, não há por que se falar de preliminar, porque está atendida, está se dando provimento ao pleito do contribuinte. Aí eu estou dando provimento o mesmo fundamento do anterior, ou seja, a inconstitucionalidade do artigo 22, inciso 4 da Lei 212, incluído pela Lei 98.799, assim considerada pelo STF nos termos do RS 595.838 de São Paulo. Ok, Luiz. Colegas, em relação ao item 449 da pauta, o conselheiro relator está também dando provimento ao recurso. Trata também da contribuição de 15% da cooperativa de trabalho. Francisco, como você vota? Com o relator. Gregório? Relator. Márcio? Relator. Renata? Acompanho o relator. Rafael? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho. Então, para o item 449, ficará também, acordam os membros, item 449, da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Jaguaruna. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. E o item agora 450. O 450 é GFIP também, né? CFL 68? Não é 68. Eu tenho que usar espécie. 68. Não é 68? Não, é 38. Na pauta ficou como CPL 68. Desculpa. É 38, exatamente, é aquela informação da exibição dos livros. Eu olhei o item 451, na verdade é 450. O item 450 é deixar de exibir livros, tá certo, isso aí. Aí, já posso abordar o tema, presidente? Pode iniciar a leitura, então, do item 450. Aqui trata-se de cunho por descumprimento da obrigação de dever instrumental, com base com foco na exibição de livros, quando solicitados pela fiscalização. O contribuinte apresenta tentativamente a recurso voluntário, mas alegando a preliminar aqui de cessamento de defesa e o meu entendimento é inexistente, porque ele diz que os documentos não foram solicitados, mas resta caracterizado nos autos que esses documentos foram de fato solicitados e inclusive isso fica bem claro aqui no exceito do voto condutor da RJ, no qual responde essa alegação que eu faço, e caracterizada a infração, como bem fez a autoridade lançadora, não merece reparo a decisão do recorrido. Se foi pedido no livro e não foram apresentados, materializou-se o descumprimento do dever instrumental. Que eu estou conhecendo o recurso voluntário e não é provimento. Ok, Luiz, colegas, em relação ao item 450 da pauta, o conselheiro relator está negando o provimento ao recurso voluntário. É aquela multa, né, por deixar de exibir livros, né? Alguém gostaria de comentar o voto, o processo? Francisco, como você vota? Com o relator. Gregório? Relator. Márcio? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho. Então, para o item 450 da pauta, da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Jaguaruna, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento a recurso voluntário. Negar provimento ao recurso voluntário. Colegas, esse é o 450. Vamos fazer agora o 457. Já são 4 horas, presidente, 16 horas. Que horas são? Peraí. E vamos aproveitar que esse é o último intervalo da reunião, né? Tá. Tá certo, então. Não, vamos fazer o intervalo, depois a gente faz mais algum aqui que tem, desses mais tranquilos, daí
seguimos na ordem da pauta, tá bom? Colegas, então 15 minutos, Rafael e Fabimar podem interromper a gravação.